De acordo com a pesquisa divulgada em 2019 pela Vigitel, a obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros. E para falar da relação da obesidade com a Covid-19, eu estou com o professor Braulio Branco. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo bem também, obrigada. Professor, desde que começou a pandemia, a gente tem ouvido falar dessa relação da obesidade com a Covid, mas muita gente não explica de fato qual é essa relação. Por que as pessoas obesas se enquadram nesse grupo de risco? Dentre os problemas relacionados à obesidade, a gente pode categorizar ela como uma doença inflamatória de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela é potencializada quando o indivíduo contrai a Covid. Então, essa inflamação, a atuação, por exemplo, das células que trabalham com a imunidade do nosso organismo, elas ficam comprometidas. E além da Covid, apesar de eu estar falando da Covid, porque a gente está vivendo uma pandemia, a obesidade é um fator de risco para várias outras doenças também, né? Sim, então não é só a obesidade nesse caso como fator de risco. Nós podemos enquadrar, por exemplo, as outras doenças crônicas também, como hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado também, ele vai entrar ali como fator que pode agravar a Covid-19, não tanto quanto a obesidade, a hipertensão e o diabetes, mas ele entra também. Então, essas doenças, elas certamente agravam o quadro clínico desse paciente. Nesse período de pandemia, há estudos que afirmam que as pessoas estão sofrendo com ansiedade, além da obesidade. Tem uma relação da obesidade com a ansiedade direta? Direta, sem ter uma relação. Então, o que acontece? As pessoas obesas, geralmente, elas apresentam compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela está diretamente associada, por exemplo, com a ansiedade. Então, elas estão totalmente correlacionadas. As doenças mentais, né, que envolvem, por exemplo, ali, depressão, a ansiedade, baixa autoestima, elas estão totalmente correlacionadas com o quadro do indivíduo que apresenta obesidade. O senhor falou do quadro de outras doenças, como diabetes, hipertensão, por exemplo. Pessoas com obesidade têm mais propensão a ter essas outras doenças também? Sim, muito, porque isso são comorbidades. É como se fosse um risco aumentado para essa pessoa ter outras doenças crônicas. Então, além do risco da obesidade, essa pessoa tem o risco da obesidade e dessas outras doenças que podem agravar um caso de Covid, por exemplo. Isso é claro, a literatura já aponta isso como o IMC, que é o índice de massa corporal. Quando você divide o seu peso corporal pela sua estatura ao quadrado e você obtém um valor maior que 30, isso já é classificado como obesidade. Então nós temos alguns graus ou classes, como alguns profissionais chamam. Então, de 30 a 34,9 a gente tem a classe 1. De 35 a 39,9 nós temos a classe 2. E de 40 para cima nós temos a classe 3. Antigamente essa classe 3 era chamada de mórbida. Hoje ela é chamada de obesidade severa. Então é o termo mais correto, porque o excesso de peso e sobretudo a obesidade, ela já causa uma morbimortalidade. Então nessa situação seria redundante da gente falar isso e também que cria um estigma, né, sobre a obesidade. Esse é o ponto importante, é trabalhar contra esse estigma. É claro que a pessoa também precisa buscar ajuda para poder recuperar suas condições de saúde, porque as condições de saúde dessa parcela da população, ela é impactada. No início, só para complementar que você tinha comentado de 1 a cada 5 brasileiros que tem obesidade. Mas se a gente olhar para o excesso de peso, que já traz o IMC de 25 a 29,9, 56% da população. Então, a cada 2 pessoas, uma tem excesso de peso. E olha só como é que está caminhando. Quem tem excesso de peso, considerando que as pessoas têm ganhado peso ao longo dos anos, é muito provável que essa pessoa que tenha um IMC hoje aqui de 27, se ela não mudar o seu comportamento, daqui 5, 6 anos ela pode ter o IMC que classifique ela como obesa.
E a gente falou da obesidade e aí o senhor alertou sobre esse sobrepeso, por exemplo. E por muitas vezes a gente acha que o problema do sobrepeso ou da obesidade é algo inicialmente estético, quando na verdade vai muito além de estética, né? Não é estética, condição de saúde. É claro, eu não posso... A gente tem que analisar o IMC como fator que mostra condição de excesso de peso ou obesidade como um parâmetro, um índice antropométrico epidemiológico. O que seria isso? Eu olho para a população. Eu não posso olhar para um indivíduo. Porque um indivíduo que pratica atividade física, que faz, por exemplo, musculação, ele vai ganhar massa muscular. Consequentemente, se a gente avaliar ele pelo IMC, provavelmente ele tenha o IMC que classifique ele como sobrepeso ou excesso de peso. Mas, por vezes, ele não tem esse excesso de peso, tá? Então, esse é um indicativo epidemiológico. Então, o IMC é muito bom para isso. E o que os guias, os relatórios, os estudos têm trazido de informação de 2,20 e 2,21? Que a obesidade aumenta muito o risco de chance de sintomatologia da COVID em graus, tanto o grau grave como o grau severo da doença. Por isso é muito importante também criar programas que combatam a obesidade pensando além da COVID, né? Porque se a gente tiver um pensamento positivo, daqui a pouco essa pandemia passa, se tudo der certo, e ainda tem a obesidade para a gente lutar contra. Sim, essa é uma doença que antes da Covid chegar, a obesidade, todo mundo comentava que a obesidade era a pandemia do século XXI. Nós temos essa outra pandemia, que é a pandemia da Covid-19. Mas a obesidade ela tem que ser combatida desde a infância. Então, algumas evidências trazem a informação que nós precisamos combater a obesidade no período gestacional, que ela pode impactar lá na vida adulta desse indivíduo. Então, é um aspecto complexo que envolve muita educação. Então, nós precisamos trabalhar educação em saúde. Então, esse é o ponto principal, desde a escola. Então, isso tem que começar na escola, com educação sobre escolhas alimentares corretas, sobre a importância da prática de atividade física. Então, o profissional de educação física, ele chega como promotor da saúde, então, no sentido de promover, recuperar as condições de saúde do indivíduo sem medicação. Então, é um tratamento não medicamentoso. Então, isso é a base da promoção da saúde. É você recuperar as condições de saúde da população, educando a população sobre os aspectos que ela precisa seguir para manter a saúde e se cuidar, o autocuidado. Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas esperam o quê? Muito do governo. Espera dos serviços, tanto privado quanto público de saúde. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o que é a nossa parte? Cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física e controlar o nosso estresse. Professor, muito obrigada pela informação e parabéns pelo combate a essa doença, pelo trabalho ao combate a essa doença. Obrigado.